Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Aleluia. Põe a mão no seu coração, vamos orar então pela palavra. Pai, em nome de Jesus, faz com que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra agora. Senhor, fala conosco nesse momento, por meio da palavra do Senhor. Pai, fala conosco, alimenta-nos, enche-nos do Teu Espírito e enche-nos da Tua vida, da Tua luz, da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, no último domingo, irmãos, nós falamos aqui sobre o medo. E eu percebo no meu espírito que ainda precisamos avançar nesse tema. Eu quero usar outro exemplo para falar sobre esse assunto novamente. E de que maneira o Evangelho nos liberta do medo. Se você for ver nas Escrituras, por mais de 97 vezes, aproximadamente, você lê a seguinte frase: não temas, ou não temais, ou não tenha medo. Diversas vezes nas Escrituras, então, se repete essa frase. Alguns momentos, cerca de 9, 10 vezes, o Senhor Jesus falou: não temas, não tenha medo, não temas, crê somente, não temas. Porque o medo, de fato, é uma expressão da incredulidade. E ao falar isso, muitas vezes você pode ficar aí também condenado, dizendo: eu não posso ter medo então, eu não posso andar com medo. E você quer então corrigir o medo pela sua força, mas não é esse o caminho ainda. O que te faz vencer o medo não é a sua força ou decisão. O que te faz vencer o medo é outra coisa. É o Evangelho. E você percebe que o medo tem uma origem. Na palavra de Deus nos mostra isso. Em Gênesis capítulo 3, verso 8. Gênesis 3, 8. O homem havia acabado de cair, de pecar. Veja o que diz Gênesis 3, 8. Naquele momento, o homem tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante que agora o Senhor vem ter com eles, vem se relacionar com eles. E Deus já sabia que eles tinham caído. E Deus também sabia onde eles estavam. Mas Ele começa a perguntar: Adão, onde estás? E se você vem ler o texto, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença. Quando eles ouviram a voz, o que eles fizeram? Correram para Deus? Correram de Deus. Qual que é a tendência daquele que está debaixo de condenação? Corre de Deus. Mas o convite do Senhor é: corre para mim, me busca, você vai encontrar, vem na minha direção. Mas quem está debaixo de condenação, ele está com medo. Ele corre de Deus, se esconde de Deus, se esconde dos irmãos. Olha mais: esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Interessante, as árvores foram colocadas lá para desfrute. O que são as árvores hoje, pastor? São as coisas que Deus te deu para desfrutar. Talvez sua casa, seu trabalho, talvez as viagens. Muitos homens e mulheres têm se escondido de Deus no meio das coisas, no meio dos desfrutes que Deus deu para eles, e não se voltam para o Senhor, porque estão com medo, estão debaixo de condenação. Olha, e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Irmãos, Deus não sabe todas as coisas? Ele sabe. O problema é que o homem caído não sabe onde está. O homem que caiu, ele se perdeu. Então, só foi para revelar o que para o homem? Que ele não sabia aonde estava mais. Quem está debaixo de condenação perdeu a direção, perdeu a percepção do propósito de Deus, perdeu aquilo que Deus fez para ele, o propósito pelo qual Deus o chamou. Continuando, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui é a primeira menção de medo na Bíblia. E para quem gosta de estudar a Bíblia, a primeira menção de algo é muito importante. Existe um princípio para você estudar a Bíblia. Quando algo é mencionado pela primeira vez, aquilo ali vai definir para nós o significado posterior quando aparece a palavra. Portanto, a Bíblia é explicada pela própria Bíblia. E o significado das palavras na Bíblia não são do dicionário, são dados nas suas primeiras menções. E a primeira menção de medo é o quê? Esta:
O dia que o homem se escondeu de Deus. Mas por que o homem se escondeu de Deus? Por que o medo apareceu agora? Por que o medo só apareceu no dia que o homem caiu? Porque existia algo que o Senhor disse antes para o homem. Ele disse: no dia que você comer da árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Então, qual que era o medo do homem? Medo do quê? Da morte. Da morte. Só um detalhe para você. Um dia para o Senhor são como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Pedro nos conta isso. Adão morreu naquele dia? Que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, não comeu. Foi morrer quando? 900 anos depois. Por que ele não inteirou 1000 anos? Porque se ele inteirasse 1000 anos, seria o segundo dia. Porque um dia para o Senhor são como 1000 anos. Ele morreu dentro do dia. Mas esse é só um detalhe para você. Veja, o medo então entrou no mundo por causa da queda do homem. O medo entrou na vida do homem e da mulher por causa da queda, da condenação. Por causa do que, irmãos? Condenação. Condenação é a consciência de pecado, é a consciência de estar desqualificado, o tempo inteiro desqualificado, o tempo inteiro se fazendo aceito diante de Deus. Então você hoje jejua e ora não porque você quer desfrutar do Senhor, ou porque você quer intensificar sua intimidade com o Senhor. Você jejua e ora para comprar a aceitação diante de Deus. E a aceitação diante de Deus não é pelas suas obras, é pela obra que Cristo já realizou. Então, quando você vive debaixo de condenação, você sustenta o medo na sua vida. Então, de fato, o medo só existe porque tem algo embaixo sustentando ele. E o que é? Condenação. Romanos 8:1 diz, eu gosto de repetir esse versículo todo o culto, porque ele é uma verdade muito importante para você. O que Romanos 8:1 diz? Agora pois, preste atenção, agora pois, é agora. Quando é o agora? Agora. E amanhã? Amanhã também, quando você viveu amanhã, vai ser o agora. Então, agora pois é o momento que você está vivendo. E o momento que você está vivendo, agora pois, já não há mais nenhuma condenação. Para quem? Para quem tem boas obras? Para quem tem bom comportamento? Não, nós vamos nos comportar bem por causa da palavra. Amém? Por causa das escrituras. Mas agora pois já não há mais nenhuma condenação para quem jejua? Eu estou jejuando, eu estou aproveitando esse tema. Não tem mais nenhuma condenação para aquele que fala bem? Não. Agora pois já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não tem condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, se não há mais condenação, também não deve existir mais o que? Medo. Medo. E o que é o medo mesmo? É o medo da morte. Usei esse exemplo para você. Você não tem medo de andar de avião. Você tem medo de pegar o avião cair e você o quê? Morrer. Você não tem medo de perder o emprego. Você tem medo de perder o emprego, não ter o dinheiro para sustentar a sua casa, precisar pagar um hospital, não ter dinheiro e morrer. Preste atenção, no final, todo medo é o medo da morte. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós que estamos em Cristo Jesus, já passamos da morte para a vida. Já passamos da morte para a vida, como dizem as escrituras. Ainda mais, o Senhor Jesus, Ele venceu a morte ali naquele dia que Ele entrou na nossa morte. E ressuscitou para provar que Ele vive e que Ele venceu a morte. Então, não tenha medo, porque a condenação foi resolvida na cruz e a morte foi vencida na ressurreição dele. E tempo de luta e de batalhas, o medo floresce. Quando vem crises, desafios, o medo floresce muitas vezes. E o medo, como eu disse mais cedo, é só uma expressão de incredulidade. O medo mina a sua fé. O medo mina a sua fé e ousadia de andar de acordo com a vontade de Deus.
E como eu disse, em tempos de luta e de batalhas, o medo floresce. E o exemplo que eu vou usar aqui é o exemplo de Davi e Golias. A maioria de vocês conhece esse dia em que Davi venceu Golias. O texto está lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 17. Ali diz que o pai de Davi enviou Davi aos seus irmãos para levar pão. Tempos de luta, não se esqueça, tempos de luta e de batalhas, se alimente do pão. E é o pão da palavra, pão da vida. Não falte culto, porque aqui é o lugar que você é alimentado pela palavra. Quanto mais luta você passar, mais engula a palavra, coma a palavra, medite na palavra. Porque os nossos inimigos é como pão, de fato, que nos alimenta. Cada desafio, cada batalha, cada guerra que você passa, você vai sair dela mais fortalecido no Senhor. Tempos de luta, então, você vai ver que o povo de Israel agora, eles estão debaixo de uma batalha com os filisteus. E já estão ali por quase 40 dias. E ali se levantou um gigante. Mas Davi está onde, irmãos? Na casa do pai. Onde vocês estão hoje? Ah, glória a Deus. Hoje você está na casa do pai também. Davi, enquanto o povo estava no campo de batalha, ouvindo Golias, Davi estava sendo alimentado na casa do pai. Enquanto está tendo batalhas aí fora, se alimente na casa do seu pai. Agora que você está alimentado, o pai te fala, vai levar pão para os seus irmãos no campo de batalha. A Bíblia fala então que Davi foi, verso 17, diz que ele foi. E levou para os seus irmãos pão, alimento. Que o Senhor levante muitos Davis aqui hoje, para levar o alimento da palavra a muitos que estão em batalhas. A Bíblia fala que Davi então chegou nesse tempo de luta e de batalha. Ele chegou no campo de batalha e ele ouviu o filisteu Golias afrontando o exército do Deus vivo, afrontando o Senhor, falando contra o povo de Deus, em outras palavras, humilhando o povo de Deus. Davi então, ele chega no seu irmão Eliabe e pergunta para Eliabe, olha só, Eliabe está lá no campo de batalha e Davi foi levar o que para ele? Comida, foi fazer o bem para ele, foi abençoar Eliabe. Sabe o que Eliabe falou para ele? Você está querendo aparecer, rapaz? O que você está fazendo aqui? Por que você está me perguntando sobre essas coisas? Volta e vai cuidar daquelas poucas ovelhas. Tratou ele mal, sim ou não? Ofendeu Davi, sim ou não? O que Davi fez? Desviou da ofensa, nem importou. Preste atenção. Tempos de luta, tempos de batalhas, tempos de desafios, você vai ser tentado a ficar ofendido com alguém, principalmente os de casa. Principalmente os de casa. Mas a resposta madura em tempos como esse é: desvie-se da ofensa. Não dê lugar para a ofensa no seu coração. Desvie dela. Não aceite ficar ofendido com o seu irmão. Davi, você vai ver que ele não ficou ofendido batendo boca com o irmão. Não, ele falou: uau, ele não deve estar bem. Saiu dele e foi perguntar para outro: o que o rei vai dar para aquele que vencer o gigante? Preste atenção, outro princípio espiritual aqui. Tempos de guerra, tempos de batalha, de desafio, foque nas promessas do rei. Foque nas promessas e na recompensa que o rei vai te dar. Interessante que Davi estava preocupado com a recompensa. Muitas vezes a gente fica aí pensando, né? Ah, Deus não quer que você se importe com o que Ele vai te dar. Muito pelo contrário, Deus ama recompensar aquele que crê. Porque Deus é galardoador daquele que crê. Galardão é recompensa, recompensa é dada para quem crê. E aí então, Davi ficou sabendo que o rei ia isentar a casa de impostos, ia dar a filha dele, ou seja, ia participar da família do rei. Era só benefícios.
Davi então falou o quê? Eu vou lutar contra aquele incircunciso. Agora preste atenção, irmãos. Davi aqui provavelmente tinha 17 anos. Nunca participou de uma batalha. Em quem ele estava confiando nessa batalha? Em quem ele estava colocando a sua fé nessa batalha? E para ele, contra quem esse Golias estava lutando? Agora eu vou abrir um parênteses. Golias, tudo nele é 6. 666. 666 é o número de quem? Da besta. Você vai ver que ele tem 6 pés. Pés não. A medida da época que eu esqueci agora. Mas é 6. 6 côvados, obrigado. Né? A lança dele, do mesmo modo, tem 6 envolvido. Tudo é 6. Por quê? 6, 6, 6. Porque ele é uma figura de quem? Do diabo, de Satanás, do nosso adversário. Preste atenção, pasmem. Golias estava por 40 dias, de manhã e de tarde. Ele vinha 40 dias, um exército de cá, um exército de cá, e no meio um vale. Golias descia desse local, do monte, e vinha afrontar o exército do povo de Deus. Com o que ele vinha afrontar? Com palavras. Golias estava vencendo a batalha apenas com palavras. Mas que tipo de palavras? Palavras de condenação. Condenação. E qual foi o resultado dessas palavras no exército? Se você for ler, a Bíblia fala que o exército estava com medo. Por quê? O que gera medo? Condenação. Condenação. Estavam então numa quarentena, né? Era um período de quarentena. Nós aprendemos essa palavra muito na pandemia, não é verdade? Na época da pandemia você tem que ficar de quarentena. Mas a verdadeira quarentena é essa aqui, em que o exército de Deus, do povo de Deus, está debaixo do medo. E vem alguém de fora agora, alguém que não estavam debaixo da acusação e da condenação. Davi, que representa Cristo. Ao ouvir a afronta, ele diz o quê? Essa batalha é do Senhor. Não foi contra nós que você se levantou, foi contra o Senhor dos exércitos. Foi contra o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz então que Davi tentou vestir a armadura de Saul, o rei. E a armadura de Saul era de bronze. E eu não sei se você sabe, mas bronze na Bíblia significa condenação, juízo. O capacete de Golias era de bronze, porque a mentalidade dele era de quê? De juízo, condenação. A lança era de bronze, o escudo era de bronze, a caneleira que ele tinha era de bronze. E o rei de Israel estava vestido também de bronze. Isso aqui não está aqui por um acaso. É para contar para mim e para você, existia uma mentalidade de condenação. E o próprio líder de Israel estava debaixo de condenação. E por causa da condenação estavam perdendo a batalha. Você perde batalhas da sua vida porque você muitas vezes aceita condenação sobre você. A Bíblia diz então que Davi pegou 5 pedras, pegou um estilingue e foi enfrentar Golias. E Golias falou: olha, por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedras e paus? Porque ele também tinha um cajado na mão. E Davi falou para ele o quê? Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos. E hoje mesmo eu vou arrancar sua cabeça e o Senhor vai me conceder a vitória. E o seu corpo vai ser comido pelos animais. Uau! Preste atenção. Um sinal de quem está debaixo do medo, ele não fala, ele se cala. Mas alguém que foi alimentado pelo Pai, que não está debaixo da influência do medo, da condenação, ele fala. Ele fala contra as circunstâncias e ele fala diante dos gigantes que se levantam contra ele.
E ele fala da parte do Senhor. E ele diz mais: a guerra, a batalha é do Senhor. Não sou eu que vou vencer, é o Senhor que vai vencer essa batalha. Aquele mesmo dia, Davi então, de uma forma miraculosa, vence a batalha. Ele acerta o gigante na testa, com uma pedrada. E é interessante que os filmes de Hollywood, né? Quando tem um super-herói lutando contra um inimigo muito grande, e o super-herói derruba o inimigo, o que o filme mostra normalmente? Que o super-herói não vence ele completamente e deixa ele ali ainda, né? E daqui a pouco o inimigo faz o quê? Levanta e volta a lutar de novo. Isso é só para dar audiência. Mas na Bíblia não é assim. No dia que Davi acertou a pedrada na cabeça de Golias, ele pegou a espada de Golias e arrancou a cabeça de Golias. Sabe por que isso? Porque gigantes podem se levantar contra você, filho. Mas em nome do Senhor, você vai liberar a palavra sobre o espírito de condenação, que talvez está produzindo medo. Medo imigratório, medo financeiro, medo familiar, medo contra os filhos, medo, o tempo inteiro você está sendo cercado de más notícias. E más notícias geram medo. Mas o medo é só alimentado pela condenação. Mas quando você pega a palavra e vai ver que a condenação foi levada, e que agora você pode se levantar em o nome do Senhor, porque Ele te justifica, e vencer o medo, e vencer o condenador, o acusador, você vai perceber então que desafios, batalhas gigantes começam a cair ao seu derredor. Esse é o dia então que filhos voltam para casa, famílias são restauradas. É o dia que o povo de Deus prospera. Porque no dia que Davi venceu aquela batalha, os filhos voltaram para casa. Os guerreiros, que eram filhos, voltaram para casa. Os maridos voltaram para casa. Aquele povo prosperou, porque toda batalha tem despojo. Deixa eu te contar um segredo espiritual. Se você está passando por batalhas, saiba que o Senhor vai te enriquecer. Porque depois de cada batalha, a sua fé vai aumentar. Depois de cada luta, a sua fé vai ampliar, vai crescer, vai avançar. Porque a batalha, na verdade, só nos alimenta a fé. E nos amadurece também. E vamos sair mais ricos espiritualmente e até mesmo fisicamente das batalhas que passamos. Você percebe então que Davi vence Golias. E Golias representa quem mesmo, irmãos? Satanás. Porque a maneira de Satanás impeirar sobre a terra é através do medo. Mas a arma que ele tem mais forte é a condenação. É o medo gerado pela condenação que faz com que Adão e Eva fujam de Deus. Então, se hoje você está fugindo de Deus, vou te contar a boa notícia. Corre para Deus agora, porque Ele te aceita. Corre para o Senhor nesse instante. Restaura hoje essa comunhão com Ele, porque Ele já te aceitou na cruz do Calvário. Mas ainda há um segredo aqui. Davi significa amado. E João conta para nós que o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Só quem sabe que é amado aprendeu a viver lançando fora todo medo. Então o segredo maior dessa alegoria é saber que você é amado. Pastor, mas como que eu sei que eu sou amado? A própria palavra diz, porque Deus amou a humanidade de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão extravagante, tão extraordinária, tão maravilhosa, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra. Não o que, irmãos? Morra. Não faz o que, irmãos? Morra. Porque o medo é o medo da morte. Por isso o verdadeiro amor lança fora todo medo, para que não morra, mas tenha o que? Vida eterna. Então a grande questão é, Deus me ama? Deus prova, a palavra de Deus diz, Deus prova o seu amor
De que maneira que Ele prova o seu amor? Dando o seu Filho. Ele deu o Filho? Sim ou não? Sim. Ele já entregou Ele na cruz? Claro. Veja, no dia, a gente pensa que pega Deus de surpresa, né? Mas deixa eu te contar. No dia que Deus resolveu criar o homem, Ele já sabia que Ele tinha que enviar o seu Filho para morrer no seu lugar. Isso não é um absurdo completo? Porque se eu sei que eu vou criar alguém e ele vai me trair depois, vai virar as costas para mim, vai escolher a serpente e não vai me escolher, eu não criaria. Mas é tão absurdo, tanto que Deus nos ama, que Ele não só continuou com esse plano de nos criar, mas também deu o seu Filho para nós, para nos salvar. Agora vamos lembrar quem é o Filho. O Filho é Deus. E Deus, sendo Deus, não se usurpou permanecer no trono, na posição de Deus. Antes Ele se esvaziou e se fez a imagem de servo, fez homem. Jesus se encarnou, carne e sangue, caminhou entre nós, diz o apóstolo João, cheio de graça e verdade. E nós o vimos, o tocamos, e nele não havia pecado. Ele não conheceu o pecado, Ele não cometeu o pecado, se fez oferta pelo meu e o seu pecado, como o Cordeiro de Deus, e tomou a minha morte e a sua morte, e nos fez agora filhos de Deus. Se Ele só nos salvasse já era maravilhoso, mas Ele também, na sua morte, nos deu também a sua filiação. Nós somos cordeiros de Cristo agora. Será que Deus nos ama? Eu não teria coragem de dar meu filho por você. Jamais. Jamais sacrificaria meu filho no seu lugar. Jamais mataria o meu filho no seu lugar. Mas Deus te amou de tal maneira, de uma maneira tão extraordinária, tão maravilhosa, que a única maneira dele te salvar é dando o filho, e Ele o fez. Então Deus te ama. O Senhor te ama profundamente. E Davi então, que carregava no seu nome esse significado, amado, tinha consciência disso, porque só quem sabe que é amado vence gigante. Só quem sabe que é amado vence as batalhas. Só quem sabe que é amado anda em vitórias. Só quem sabe que é amado, amado de quem? De Deus. Por quê? Porque Deus morreu no seu lugar na cruz. Jesus morreu no seu lugar na cruz. Esse é o amor que vence o medo. O verdadeiro amor que lança fora todo medo. Então, se você lançou fora o medo por causa do amor, sabe o que vai acontecer agora no seu coração? Fé vai brotar. Fé vai crescer. E aí então você vai poder falar às montanhas, aos gigantes, e coisas vão acontecer no mundo espiritual. E milagres vão vir até você. Para encerrar, eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de João, o apóstolo João, quando ia falar a respeito de si mesmo, ele dizia: o discípulo a quem Jesus ama. Fala assim comigo: o discípulo a quem Jesus ama. Estou falando para você repetir porque tem alguns que estão dormindo na minha palavra. Acontece. Deve estar ruim demais. Mas eu não olho para as circunstâncias. Eu ando por fé e não por vistas. Aleluia. Preste atenção. Mas nem são 8 horas da noite, né? Vamos lá. Para encerrar. Vai cair terceiro andar, né? Eutico. Preste atenção. Para encerrar. Aleluia. Sim, eu vou até esquecer que eu tenho que falar, né? Mas volta para cá. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João. E ele era alguém que tinha intimidade com o Senhor. A Bíblia fala que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. E quando ele vai escrever a respeito de si, ele dizia algo: o discípulo a quem Jesus ama. E aí você vai ler isso, você fica como? Uau! João era mais amado do que o Pedro. João era mais amado do que André. João era mais amado do que os outros discípulos. Olha aí, e que a Bíblia está dizendo: o discípulo a quem Jesus ama.
Mas isso não é verdade. Não é que ele era mais amado. Porque você vai ler o evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, lá não diz o discípulo a quem Jesus ama. Só no evangelho de João se diz isso. Por quê? Ele escrevia a respeito dele mesmo. Por quê? Será que ele queria se mostrar que ele era melhor? Não. Ele tinha consciência que ele era o quê? Amado de Deus. Eu creio que nessa noite o Senhor está procurando pessoas aqui que tenham consciência que são amadas dele. Sabe o que é a coisa mais interessante? Que o único discípulo que permaneceu até o fim, enquanto todos os outros fugiram, todos os outros viraram as costas ou negaram Jesus, o único que permaneceu na cruz, olhando para Jesus junto com Maria, foi João. Não teve medo da morte, não teve medo da perseguição. Por quê? Porque o amor de Deus sobre você te faz permanecer. O amor de Deus na sua vida, quando você tem revelação do amor de Deus, que lança fora o medo, que venceu a condenação, te faz permanecer, inclusive nos dias difíceis, inclusive nos dias de guerra, de batalhas, inclusive quando tudo diz que não, inclusive quando o próprio Senhor está morrendo na sua frente, e você pensa que a esperança se esvairou, acabou. Você permanece, porque o verdadeiro amor, além de lançar fora todo o medo, te faz permanecer no propósito de Deus. Então o convite hoje é: permaneça, sabendo que você é amado. Lembrei de outra coisa, posso falar? Aleluia. Existe uma profecia, é a primeira profecia da Bíblia. Ela é chamada de proto-evangelho para os estudiosos aí que gostam de estudar a Bíblia. É a profecia em que Deus fala para a serpente que ele enviaria, que na verdade através da semente da mulher não tem semente, quem tem semente é o homem. Ela traria então um filho que esmagaria a cabeça da serpente, e ela por sua vez lhe feriria o calcanhar. Ferir o calcanhar é a cruz. No dia que Jesus morreu, ali está a ferida do calcanhar, porque ele ressuscitou. Não é a morte eterna, mas é uma morte para a ressurreição depois. Mas preste atenção, Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz, aonde o inimigo achou que tinha vencido. E Deus é maravilhoso. Vocês acham que os filmes de Hollywood é que é interessante, né? Quando o herói vence ali. Mas eu preciso te dizer, a Bíblia é tão extraordinária, porque no dia que Jesus morreu na cruz, parecia que tinha perdido tudo, parecia que tudo tinha colocado em perca total. Mas aquilo ali é a vitória que nos foi dada. Aquilo ali é a prova que Deus venceu. Aquilo ali foi a prova cabal que Deus justifica o homem pecador e ímpio. Naquele dia, o Senhor nos comprou de volta para o Pai. Mas o mais interessante, isso é uma história judaica e rabínica, não está na Bíblia, portanto você pode jogar fora, mas eu acredito nela. Golias representa Satanás, Davi representa Jesus. Davi arrancou a cabeça da serpente. E a história judaica diz que Davi enterrou a cabeça de Golias num monte. Esse monte era chamado Monte de Golias. Monte de Golias. 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 Que mais tarde foi chamado de Monte da Caveira. Gólgota, aonde o Senhor Jesus foi crucificado e esmagou a cabeça da serpente. Você percebe que a verdadeira vitória, ela acontece através da obra de Jesus na sua vida. Você não precisa ter medo hoje.
Hoje você pode abrir os seus lábios e orar, e Deus vai te ouvir. Você pode então falar ao seu pai, e Ele vai te responder. Você não precisa ter medo de Deus. Você pode correr para Ele. Você tem dúvidas? Não tem problema você ter dúvidas. Conta suas dúvidas para Ele. Ele vai te dar a resposta. Ele vai te dar a direção. Ele vai te dar a percepção necessária da vontade dEle. Hoje é o dia de você nunca mais correr de Deus. Mas a partir de hoje, corre para Deus. Levanta. Vamos ficar de pé juntos. Glória a Deus. Feche os seus olhos. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Hoje é dia de você voltar ao seu primeiro amor. Muitas vezes nós pensamos que o primeiro amor é o amor pelo qual nós expressamos quando nascemos de novo, quando convertemos. Mas biblicamente dizendo, o primeiro amor é o amor de Deus por nós. Hoje é dia então de você voltar ao amor de Deus para você. Lembrar-se que Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Hoje é o dia de você lembrar que você é amado de Deus. E se o Senhor é por você, quem será contra você? Porque aquele que não poupou o seu próprio Filho, não vos dará graciosamente com o Filho todas as outras coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, como diz o apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Deus? Será a morte, tribulação, angústia, nudez, espada? Nada pode nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus. Nada pode separar do amor de Deus. Nada está qualificado para separar do amor de Deus. Nenhum relacionamento, nenhum medo, nenhuma condenação. Nada pode te separar do amor de Deus. Estenda a sua mão, feche os seus olhos, repita essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, nessa noite eu corro para o Senhor e eu declaro que o medo é vencido pelo teu amor por mim. Amor este que o fez morrer naquela cruz pelos meus pecados, pelas minhas maldições. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me salvou e me salva hoje de todos os meus medos. Me salva da morte eterna. Me salva do juízo, da condenação, para que hoje eu possa viver como filho e filho amado na presença do Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus.